E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui nossa aula de estrutura atômica. Bom, essa parte de estrutura do átomo a gente já passou pelos modelos atômicos e a gente chegou no modelo que é mais ou menos esse aqui que está representado, onde tem aqui um núcleo, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Eu já havia falado na aula anterior que esse modelo aqui não é o modelo ideal, por quê? O núcleo ele é muito pequeno, aqui ele está exageradamente grande, né? O núcleo, se a gente representasse uma esfera, isso aqui já seria um núcleo exagerado. Então, sem chance de a gente pensar nisso daí como um modelo real. Bom, voltando aqui para o modo de apresentação. Então, se a gente quer ter um modelo atômico, teria que ser esse aqui que eu acabei de apagar. Mas isso aqui é super didático, né? A pessoa adora, ele é bonitinho e de certa forma ele ajuda a gente a pensar algumas coisas. A gente tem um núcleo e a gente tem a eletrosfera, que é essa região onde tem os elétrons. Então aqui, ó, eletrosfera, e a gente tem essa região aqui, que é o núcleo. As três subpartículas fundamentais do átomo, o próton, o elétron e o nêutron. O próton e o nêutron têm mais ou menos o mesmo peso. O nêutron é um tiquinhozinho mais pesado que o próton. Mas para fins de cálculo a gente acaba adotando que o próton e o nêutron têm o mesmo peso. Aí o pessoal pergunta, se um é o quê? 1 grama, 1 miligrama? Está muito longe disso daí, né? Isso aqui é uma quantidade muito mínima, a gente não consegue nem pesar numa balança, que é uma massa relativa. Se o próton pesasse 1, o nêutron teria o mesmo peso. Então esse 1 aqui é um valor relativo, tá? A massa do próton é muito, muito pequena. Do elétron, então, nem se fala. Então tá 1 sobre 1836, é mais ou menos 2.000 vezes mais leve que o próton ou o nêutron. Então essa é a ideia, o elétron está em altíssima velocidade aqui girando em torno do núcleo, e lá no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, que tem uma certa movimentação, mas não é igual ao do elétron, visto pelo peso que eles têm. Com relação à carga, o próton, ele é a parte positiva, tá aqui, ó, 1 unidade, também não é o valor em coulomb, 1 coulomb, não é nada disso, é um valor relativo, tá? Da mesma forma que a massa é relativa. Se o próton tem a carga mais 1, o elétron tem a carga exatamente igual, só que de sinal contrário, menos 1, então por isso que é um valor relativo. E o nêutron não tem carga, tá? O nêutron é uma estrutura que não tem carga. Então pode-se dizer de uma forma muito, muito básica que o átomo tem próton, nêutron e elétron. Existem mais outras subpartículas? Sim, hoje em dia já tem quase mais de 50 subpartículas aí. Só no nêutron você tem um monte aí, inclusive os mesons π, que foi estudada por César Lattes, um brasileiro, que explicou a estabilidade nuclear. A gente não é o nosso propósito aqui agora. Vale lembrar também que o nêutron, na realidade, ele é composto por um próton, um elétron e um neutrino, ou seja, o nêutron mesmo ele é a composição de 3 outras partículas, por isso que ele é zerado, né? Já que ele tem um próton, um elétron, eles se anulam, mais o neutrino. Por isso que ele é um pouquinho mais pesado que o próton, porque na realidade ele é um próton mais um elétron. O neutrino não vai ter, praticamente não tem massa, então esse pouquinhozinho aqui que faz o nêutron ser um tiquinho mais pesado que o próton. Mas para fins de cálculo, gente, é isso aqui, próton, 1, nêutron pesa a mesma coisa que ele, o elétron, a gente vai considerar essa massa aqui desprezível. Eu já havia dito isso no outro vídeo. Então o elétron tem uma massa tão pequena que a gente nem considera. Tudo bem? Bom, então vamos começar a falar dessa representação do átomo no papel. Eu não posso ficar desenhando isso daqui toda hora que eu quiser representar um átomo. Quando estiver montando uma fórmula, então nem pensar usar isso aqui, né? A gente não usa nem mais o sistema de bolinhas lá que o Dalton começou a pensar alguns 200 e poucos anos atrás. Então não é hoje que a gente vai ficar desenhando o átomo. Então a gente tem uma forma de representar. Então a gente vai colocar o símbolo a qual aquele átomo pertence. Para representação vai ter um valor em cima e um valor abaixo. Tá? Esse é o correto. Esse valor aqui de cima, representado pela letra A, é o número de massa. E o de baixo é o número atômico. Então, só com esses dois valores, eu consigo dizer quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons tem no átomo. Dessas 3 subpartículas, qual das 3 é a mais importante? Gente,
Se a gente levar do ponto de vista de identificação, o próton é o mais importante. Por quê? Vamos entender isso daí. O hidrogênio, ele tem um próton. O hélio tem 2 prótons. Se a gente pegar aqui na sequência, vai pegar lítio, vai pegar berílio, vai pegar o boro, o carbono, e vai crescendo. O que muda de um átomo, de um elemento químico para o outro, é quantos prótons ele tem. Se eu conseguir pegar um hidrogênio e enfiar um próton dentro dele, ele vira um hélio. Não interessa quantos elétrons e quantos nêutrons ele tenha. Por isso que o número de prótons ele é tão importante, porque ele é o que dá a cara de qual elemento químico pertence. Então aqui a gente tem a representação do alumínio, tem 13, tá vendo? 13 prótons. O hélio tem 2. Então, o número de prótons ele é tão importante que ele é chamado de número atômico, é o número do átomo, como se fosse o CPF do átomo ali, tá? Então, por isso que ele é tão importante e a gente acaba julgando por fins de identificação que o próton é a partícula mais importante, justamente porque ele dá essa cara de identificação do átomo. Como o átomo, por enquanto a gente está estudando o átomo que a gente chama no estado fundamental, ele é neutro, eletricamente neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então o número de prótons que houver vai ser exatamente o número de elétrons. Então se ele tem 2 prótons, vai ter 2 elétrons. Então se você simplesmente, eu coloquei aqui para você, ó, vou pegar um diferente que está aqui, ó, vou pegar o potássio. Potássio tem número atômico 19. Então esse cara aqui tem 19 prótons e 19 elétrons. Acabou. Está representado, tá? Ah, mas só com o número eu pego essas duas coisas? Sim. Por que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons? A gente vai representar o elétron sempre com esse Ezinho aqui, um tracinho em cima, tá? Para lembrar que ele é negativo, isso não é acento não. Por que o número de prótons é igual ao número de elétrons? Justamente para manter a neutralidade, porque o átomo ele é eletricamente neutro, um sistema eletricamente neutro, o átomo no estado fundamental. Então, por isso que a gente assume isso daqui. Então, olha essa representação do alumínio que está aqui. 13. Bom, então o número atômico dele é 13, que é representado por esse Z. O número de prótons também vai ser 13. O número de elétrons também vai ser 13. Olha que ótimo, né? Já está tudo representadinho ali. Olha esse aqui que bonitão. Olha o hélio. 2 prótons, que é o número atômico dele. Aqui, os 2 carguinhas positivas aqui. Tá vendo? Agora, o número de elétrons, 2, porque também são 2 prótons, ó. 2 elétrons e 2 prótons. Está representadinho ali. Muito bom. Nêutron não vai aparecer nesse tipo de representação. Então, o que vai aparecer nessa representação aqui? Essa massa, na realidade, ela é quanto pesa o nosso átomo. Temos os números de prótons e os números de nêutrons. Por que então, para ver o peso do átomo, seria próton mais nêutron mais elétron? Porque o elétron é desprezível. A gente não considera essa massa, ela é tão pequena que a gente vai ficar só com prótons e nêutrons. Tudo bem? Então a massa é prótons e nêutrons. Olha aqui nesse átomo do Hélio desenhadinho. 2 nêutrons aqui, o verdinho, 2 vermelhinhos. 4 ao total. Aqui em cima o 4. É a soma de prótons e nêutrons representado na superior esquerda. Tem alguns autores, pessoal mais das antigas, que botam o número de massa do lado direito, tá? Não é legal isso não, tá? Essa anotação aqui, essa convenção é internacional, na invenção de que antigamente algumas questões colocavam desse lado. Eu não sei se era por conta dos computadores que colocava subscrito, sobrescrito, não montava a formulinha ali, tá? O certo é ficar do lado esquerdo na parte superior à massa. Ninguém vai avisar para vocês quando der uma formulinha dessa, ó, aqui é massa e aqui é próton. Você já tem que saber, em cima é massa, embaixo é próton. Se aqui em cima já está somado novamente o 13, que é o número de prótons, qual é o número para poder chegar a 27? Então, o número de nêutrons é o que falta para completar, porque ele está fechando esse 27 aqui. Então, beleza, então o número de nêutrons é 14, que ele vai ser a diferença. Há quem goste de trabalhar com formulazinha, o número de massa é o número de prótons mais número de nêutrons. Então o número de nêutrons vai ser massa menos prótons. Acho tão simples isso aqui, não vejo tanta necessidade de ficar fazendo fórmula. Até porque quando o cara já traz para você, imagina aqui, trouxe aqui, ó, 280, que é o mercúrio. Aí o cara, pô, quantos nêutrons tem? Aqui, ó, já tá no esquema para você já fazer a continha, né? 120. Então,
Por isso que eu acho interessante você já pensar dessa forma, né? Ficar em cima e embaixo, a diferença dele já dá o número de nêutrons, acabou, tchau e benção. Vamos para a próxima. Vou ser muito sincero para vocês. Pegar esses numerozinhos aqui a partir dessa representação não vai ser o problema que vocês vão ter no futuro, tá? Então isso aqui é uma situação bem tranquila, não tem muito mistério, a teoria está toda aqui. A teoria é só pensar nisso aqui, ó, massa, prótons e nêutrons. O número atômico é o número de prótons, que num sistema neutro você também vai pensar no número de elétrons e acabou, tá bom? Então isso aqui não precisa ficar fritando não. Já tem até um excesso, né, de informações redundantes, é o número de próton, aí o número atômico, que na realidade vai ser igual, enfim, só para a gente se habituando com isso. Vamos falar de íon. Então, o que é um íon? Um íon é uma espécie química que perdeu ou ganhou elétrons. Pronto. Vamos dar um foco inicialmente nos íons monoatômicos. Porque eu posso ter um íon só com um átomo que perdeu e ganhou, como aqui embaixo vocês já estão vendo que é uma espécie química mais completinha, né? Já é um íon mais complexo, não é um íon só monoatômico. Então, os íons positivos são chamados de cátion e negativos chamados de ânion. Aí você já, pô, mas quem perdeu fica positivo, quem ganhou fica negativo? Como assim? A gente não pode esquecer que o elétron é negativo. Então, se eu estou arrancando cargas negativas, está sobrando positivo. Por isso que o cátion, o cara vai ficar positivo. Então, o íon negativo ganhou elétron, está ganhando carga negativa, pessoal. Então, o ânion vai ficar negativo, tá bom? E como é que eu vou saber, olhando por uma estrutura dessa, se é um íon ou não? Então, você vai saber da seguinte forma. Esse aqui eu deixei em branco para completando agora. O alumínio aqui, opa, aqui é 13, hein? Esse é o 27 aqui é 13, o número atômico dele. O alumínio, deixa eu tirar isso aqui, ficou horrível, né, pessoal? Vou apagar esse aqui. Vamos pegar nossa canetinha de volta. Vamos lá. Então, o alumínio tem número atômico 13, ou seja, ele tem 13 prótons. Vamos supor que eu arranquei dos 13 elétrons que ele tem, eu arranquei 3 elétrons e ele passa a ficar com 10 elétrons. Isso é normal acontecer, um átomo perder ou ganhar elétron? Gente, é muito comum. Essas reações de perda e ganho de elétrons são muito comuns. O que não é tão comum é perda e ganho de prótons e nêutrons. Aí a gente já está falando de fenômenos radioativos. Mas perda e ganho de elétrons é muito comum. Então aqui o alumínio era para ter 13 elétrons, mas ele está com 10. Significa que ele perdeu 3. Como é que a gente representa isso? Você vai colocar quantos elétrons ele perdeu ou ganhou, e ao lado direito você vai colocar o sinalzinho. Você vai achar estranho isso aqui, quem está vendo pela primeira vez. Mas como isso? Sinal depois do número, né? Antes. Mas a representação de carga é assim mesmo, tá? Ele é o contrário, indica 3 cargas positivas que ele tem, não deveria ter, ele era para estar equilibrado. Pronto, aqui eu tenho a representação do íon alumínio. Então a carga, ela deve ser representada na superior direita, com o sinalzinho. Pode ser, tem gente que representa assim, não é muito legal não, mas também pode. Colocar 3, se ficar uma poluição visual danada, né? 3 sinais positivos. Mas eu posso ter um íon dessa forma também. Aqui, vamos dizer, vou fazer o contrário isso aqui, já vou entregar para você com uma carguinha. Quantos elétrons tem aqui o enxofre? Então, teoricamente eu era para ter 16 elétrons, porque eu tenho 16 prótons, 16 elétrons, mas ganhou 2, então eu passo a ter nesse caso 18 elétrons, é assim que funciona. Olha esse outro caso aqui, suponha que ele já tem uma carguinha. Qual, Rafael? Você não colocou número nenhum. Quando eu não ponho nenhum número perto do sinal, significa que ali é 1. Eu posso representar assim, como eu posso colocar assim também, ó, 1 mais. Tanto faz, assim é muito... Para íon, que a gente chama de íon mono, é um monocátion, né? Um cátion, um íon monovalente, só tem uma carguinha. Então esse íon monovalente aqui, não é necessário colocar um mais, então deixa só o sinalzinho de mais e está tudo certo. Quantos elétrons tem esse cidadão aqui? Bom, ele era para ter 11. Perdeu 1, vai ficar com 10. Vamos ver esse aqui, ó. Imagina que esse aqui seja um cátion divalente. Quantos elétrons vão ter esse cara aqui? Pensa aí, quiser pausa teu vídeo aí, pensa e responde. Respondeu? Então, ó, 12. Perdeu 2, ficou com 10.
Olha o potássio. O potássio aqui eu já fiz ao contrário. Eu coloquei aqui o número de prótons dele, tem 19 prótons, e já coloquei o número de elétrons, ou seja, já aconteceu alguma coisa. Era para ter 19, tem 18. Então, qual vai ser a carguinha aqui? Vamos pensar. Se quiser, pausa teu vídeo aí, fala e depois dá um continue para você ver qual o valor. Era para ter 19, então significa que perdeu um, que era para ter 19. A situação de elétrons, quando alguém já te apresenta, já é a situação final. Então, era para ter 19, significa que ele perdeu um. Então, a carga dele, ele é um íon monovalente. Beleza? Aqui, vamos ver, aqui eu não coloquei o número de prótons, embora você possa ir lá na tabela periódica e consultar quantos prótons tem esse cara, mas vamos tentar sem a tabela. 36 já é o número final. Eu ganhei 2 e fiquei com 36, então eu tinha 34. Então, porque elétron já é a situação final, ó, ganhou 2. Para cada situação dessa aqui eu estou colocando um esqueminha diferente. Aqui não precisa fazer nada, eu só queria mostrar a vocês que pode existir uma espécie já com a carguinha. Essa carga aqui, ela pertence a esse grupo inteiro, tá? Dá a impressão que ela é só do hidrogênio, mas quando eu coloco assim, ela pertence a esse grupo inteiro. Quando a gente começa a estudar inorgânica mais a fundo, isso fica mais claro. Mas toda vez que alguém colocar uma espécie um pouquinho maior e uma carga, essa carga pertence a todo o grupo. Aqui é a mesma coisa. O que eu posso dizer aqui, ó, se dependesse do nitrogênio era para ter 7 elétrons, né? Se dependesse do hidrogênio era para ter 1 elétron, mas eu tenho 4 deles. Então aqui era para ter um total de 7 mais 4, 11 elétrons. Mas perdeu 1. Então, não tem 11 elétrons. Essa espécie química toda aqui tem 10 elétrons, ó, porque perdeu 1. Pode ser que em algum momento seja feito esse raciocínio com vocês. Mesma coisa aqui, ó, no íon fosfato. Ele já tem carga menos 3, e essa carga não é só do O, pessoal. Ela é desse grupo inteiro. Então, ó, se depender só do fósforo, 15. Do oxigênio, o número atômico dele é 8 elétrons, só que tem 4 deles. Então, 8 vezes 4, então a gente já tem 32 aqui, mais esses 15. Então, você vai ter 32 mais 15, 47. Mais esses outros 3 aqui, um total de 50 elétrons que tem essa espécie inteira, né? Só o oxigênio aqui, os oxigênios estão contribuindo com 32. Mais esses 15, ainda ganhou 3, era para ter 47, ganhou 3, então essa espécie toda tem 50 elétrons, né? Vamos lá nesse iodo aqui, fazer mais um teste desse, ó. Quantos prótons eu tenho nesse cara? Não veio dizendo. Dá para descobrir massa? Massa não dá, não tem nenhuma informação, mas o próton dá. Ó, finalmente eu fiquei com 54. Eu ganhei 1 e fiquei com 54. Se eu ganhei 1 e fiquei com 54, então eu tinha 53. Então, o número atômico desse cara aqui é 53, o iodo. Pode até conferir lá na tabela que você vai ver que é isso mesmo. Mesma coisa aqui o bário, ó. Pensa um pouquinho aí, dá um pause e responde. Essa aqui já é a situação final. Perdeu, aqui ó, perdeu 2 elétrons e ficou com 54. Então eu tinha um total de 56. 56 é o número atômico dele. Tranquilo? Belezinha? Então, essa aqui é a situação de íons. Aqui é a situação de átomo. Tem gente que representa a carga desses caras juntos. Às vezes até por questão de praticidade eu faço isso. Por exemplo, representar o caos. Aí coloca isso aqui, né? Não é tão interessante fazer isso não. Não acho tão correto, porque isso aqui é uma representação de átomo. Aqui já é uma representação de íon. Já é outra coisa. São duas coisas diferentes. Então vamos continuar. Bom, já que agora a gente já domina essas situaçõezinhas aqui, vamos falar um pouquinho de semelhança entre átomos. A isotopia, isobaria e isotonia. O que é isso? São coincidências que podem acontecer entre átomos, tá? E a gente acaba tendo essa classificação. Dessas três já vou alertando logo que isótopo é que é a mais importante mesmo, né? Isóbaro, isótono acaba
até fica difícil ficar arrumando exemplo prático para poder justificar a utilização desses dois. Mas isótopo aparece bastante. Então, isótopo é quando a gente tem dois átomos e esses átomos têm o mesmo número de prótons. Então, se é isótopo, obrigatoriamente pertence ao mesmo elemento químico, porque vai ter o mesmo número atômico. Então, isso é um fato. Todo isótopo, ele pertence ao mesmo elemento químico. Então, por exemplo, quando no Brasil teve aquele acidente com o césio, né? Eu sempre falo muito do césio. Falava-se do césio 137. Então, pode existir, por exemplo, o césio 132, 133. Eles são isótopos. Eles têm, são iguais, são átomos semelhantes, muito parecidos, pertencem ao mesmo elemento químico, que tem 55 prótons, mas o número de nêutrons dele é diferente. Ah, mas você está apontando para o número de massa falando número de nêutron. Porque o que difere realmente é o número de nêutrons e não o número de prótons, que é igual. Consequentemente, o número de massa vai ser diferente. Beleza? Então, isótopo tem muito essa conotação quando a gente fala de espécies radioativas, a gente vai falar do urânio 235, 238. Sempre quando a gente fala o nome de um elemento, já fala o número, urânio 238, urânio 235, urânio 233, você já está falando do isótopo dele, né? Do isótopo que vai ter uma reação lá específica com ele, normalmente indo para o campo da radioatividade, beleza? Já isóbaro seriam átomos que têm o mesmo número de massa, aqui, ó. Isótono que tem o mesmo número de nêutron. Então aqui a diferença aqui, ó. A diferença entre eles aqui já dá 16 e aqui também dá 16. Então eles têm 16 nêutrons. Esses dois últimos aqui são considerados isótonos. Bom, pessoal, eu preciso falar de um exemplinho aqui para vocês. Que exemplo é esse? É muito comum, chega um cidadão para vocês e fala assim, ó, vou chutar aqui uns números aqui. Esse cara aqui não vai existir, não. Aí coloca aqui esse X e esse Y. Então, aqui já não coloquei um número absurdo de nêutron, né? Mas não tem problema não. Então aqui dá 31 nêutrons, 31. Aí perguntam para vocês, essas duas espécies aqui, elas são isótopos, isóbaros ou isótonos? Aí, pega os três casos, né? Porque é o mesmo número de massa, mesmo número de próton, mesmo número de nêutron. Então ela é isótopo, isóbaro, isótono. Certo? Errado! Isso aqui não é nada. Porque eles são exatamente iguais. E essa semelhança é para comparar os átomos que têm uma pequena diferença. Beleza? Então não existe dele bater com os três iguais aqui. Não vai existir nem com dois. Porque se bater com dois, com massa e com nêutron, o outro consequentemente vai ser igual também. Já que próton, massa e nêutron, a gente tem três situações, mas a gente está discutindo só próton e nêutron. Próton, massa é próton e nêutron. Então, não faz sentido. Ou é um ou é nenhum. Beleza? Não pode ter, não é cumulativo isso daqui. Aqui em cima, eu coloquei o exemplo que sempre aparece esses caras em questão, que são os isótopos do hidrogênio. Então, a gente tem o prótio ou prótio. Alguns falam prótium. Aqui o deutério. E aqui o trítio. Então, na natureza, você encontra 99,99% do hidrogênio existente na natureza é o prótio. O deutério, mais ou menos aí 0,01%. E esse cara aqui, 10 a menos 7%, é 0,0000 alguma coisa. Então, esses são os isótopos que existem do hidrogênio. Então, vira e mexe, utiliza-se esse cara. O trítio, ele é muito raro, ele é basicamente o combustível estelar. E o pessoal fala, o Sol lá tá em combustão, né? Na realidade, o Sol não está em combustão porque não tem reação com oxigênio. Está em fusão nuclear. Você tem a fusão ali do trítio com o prótio para formar o hélio. Por isso que o hélio, os gases nobres, o gás nobre, principalmente o hélio, é o gás presente nas estrelas. Então, o combustível estelar, enquanto a estrela está lá liberando calor para a gente, é o trítio que está reagindo com o prótio, liberando aquela energia absurdamente alta. Aquele filme, se você puder... Não sei se você não vai encontrar aquele Homem-Aranha 2, mas aquele dos antigos, né, o Dr. Octopus. A trama do filme todinha ela fica em volta do trítio, que o cara quer fazer uma estrela lá, um sol particular para ter fonte de energia infinita. É bem interessante que a temática do filme é justamente o trítio. Beleza? Então,
é comum de vez em quando você ver o deutério representado por um D e o trítio pelo T. Beleza? Então essas características, eles sempre aparecem em questão. O prótio, ele é o único átomo que não tem nêutron, repara só, né? A representação do hidrogênio é isso aqui. Então ele tem um próton e nenhum nêutron, nêutron zero. Por quê? O nêutron, a função dele é evitar repulsão nuclear. Já que eu só tenho um próton, não tem necessidade de ter nêutron aqui. Então isso é até o que torna o trítio muito instável, né? Ter 2 nêutrons sem necessidade. Voltando aqui para a tela, ainda falando de semelhança, só que eu não coloquei ela em semelhança atômica, existe um termo chamado isoeletrônico. Espécies isoeletrônicas. O que seria isso aqui? Esse termo aqui, ele não é fechado para átomos apenas. Esse termo isoeletrônica serve para qualquer espécie. Então, por exemplo, se eu olhar aqui o íon amônio, estão vendo? Deixa eu pegar outra... Vou pegar aqui agora o marca-texto. Se eu olhar para o amônio ele tem 10 elétrons. Se eu olhar para o íon alumínio também tem 10 elétrons. Então a gente pode dizer que alumínio e o íon amônio são isoeletrônicos. Quem mais aqui, ó? Olha o sódio e o magnésio. Eles também são isoeletrônicos, têm o mesmo número de elétrons. Tem mais algum aqui? Ah, aqui, ó, o iodeto e o íon bário. Eles são isoeletrônicos. Eles têm 54 elétrons e esse tem 54 elétrons também. E se eu quisesse, é só mudar aqui a cor, pegar a canetinha, e voltou para o vermelho. Por exemplo, eu vou pegar o neônio, o átomo de neônio. Ele é um gás nobre, nem vai formar íon. Esse cara aqui tem 10 prótons, tem 10 elétrons. O neônio, ele é isoeletrônico do íon alumínio. Ah, mas ele não é íon. Espécie isoeletrônica, você pode comparar o que você quiser. Pode ser uma molécula, pode ser o íon, pode ser um átomo isolado. Então, isoeletrônica é um conceito mais extensivo, que serve para todo mundo. Já quando a gente trabalha com isotopia, isobaria e isotonia, é exclusivamente, eu coloquei lá em cima, entre átomos, tá? Então aqui, né, é mais restrito, não é tão bagunçado quanto o outro não. Isso aqui é só entre átomos. O conceito de isoeletrônico, ele já é mais aberto, ele vale para qualquer espécie. Bom, em nossa última parte aqui, o estudo da eletrosfera. O estudo da eletrosfera, ele é um estudo um pouquinho mais complexo, por quê? Vamos pegar aqui um caso simples. Vou pegar aqui o nosso querido magnésio, eu gosto muito de trabalhar com ele. O magnésio, se eu olhar com essa representação aqui, eu posso dizer que ele tem 12 prótons e 12 elétrons. A pergunta é, próton fica lá no núcleo, junto com o nêutron, bonitão. E esses elétrons? Então, em princípio, você tem os elétrons lá, girando em torno do núcleo, numa boa. Só que não é só isso, pessoal. Esses elétrons, eles formam inicialmente, né, nosso amigo Rutherford falou que ele ficava girando. Bohr já falou, ó, ele fica lá numa órbita, numa determinada energia. Sommerfeld já começou a falar, ó, não é só órbita não, ele tem umas subórbitas ali. O conceito de órbita começou a cair, falar em camada e nível de energia. Aí depois lá vem Schrödinger falar de orbital já, que é um conceito mais evoluído ainda que os níveis, que é a região de probabilidade de se encontrar o elétron. Não vamos viajar tanto. Então a ideia é o seguinte, esses elétrons eles vão estar distribuídos em camadas. Até hoje, um átomo tem 7 camadas, embora já estejam falando aí na 8ª camada, descoberta de mais 2 elementos lá na 8ª, tabela periódica tende a crescer até a data desse vídeo. A última atualização da IUPAC foi em 2018, estavam com 118 elementos, mas já se fala no 119, no 120. Vamos deixar quieto, porque a gente não vai chegar lá mesmo que até o final desse ano 2020 venham descobrir até o 140. Se você estivesse trabalhando muito bem, obrigado, com os primeiros ali, já tá bom pra caramba, gente. Então vamos lá. Então o que interessa é saber como que esses elétrons estão distribuídos nessas camadas. E como que eu vou saber quantos elétrons eu ponho por camada? Bom, cada camadinha dessa daqui suporta o número de elétrons máximo. Então na primeira cabem 2, na segunda 8, na terceira 18,
na quarta 32, na quinta 32, nessa daqui 18, e nessa outra aqui, uns falam 2, outros falam 8, mas gente, a gente nunca chega aqui mesmo. Se for 2 ou 8, tá tudo certo. Tá? Não vamos ficar fritando por conta disso não. A ideia de preenchimento, inicialmente, seria simples. Então, se eu pegar aqui o magnésio, tenho 12 elétrons, vou tentar colocar 2 na primeira camada, começando sempre pela primeira. Bom, então na primeira camada temos 2. Ainda faltam 10. Vou para a segunda camada. Pô, vou colocar 8, já foram 10. Então faltam 2, reparou? Tem que alcançar esse 12. M, que é a terceira camada, cabem 18, só faltam 2, numa boa. Terminei, opa. Então agora eu entendo como estão esses 12 elétrons. Então eu tenho lá um núcleo, eu tenho 2 elétrons na primeira camada, eu tenho 8 elétrons na segunda camada e tenho 2 elétrons na terceira camada. Acabei de fazer o que eu chamo de distribuição eletrônica em camadas. Tenho 2, 8 e 2, num total de 12 elétrons. Aí, e daí, Rafael? Para que serve isso? Para saber que o magnésio tem 3 camadas? Também. Então, tem átomos que tem 3, tem átomos que tem 1, tem átomos que tem 5, tem átomos que tem 7. O que interessa para a gente, muito, 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 é essa aqui, ó, a última camada. Essa última camada, ela é importante porque tudo que for acontecer com o átomo acontece primeiro com ela. A gente estava falando ali há pouco tempo atrás de perder e ganhar elétron. Quando perde e ganha elétron, adivinha de onde sai, gente? É justamente da última. Por isso que ela é tão importante. Então essa camada de valência, camada, eu já falei, né? Muita gente chama ela de camada de valência, outros chamam de camada periférica. Importante você saber que ela é a última. Ela tem 2 elétrons. Então essa quantidade de elétrons da última camada ela vai ser crucial para a gente entender várias propriedades que virão daqui por diante. Só que antes de a gente estudar essas propriedades, a gente vai ter que aprender a fazer essa distribuição eletrônica aqui de alguns átomos, ou pelo menos ter uma certa praticidade, ou saber o que está acontecendo. Aqui eu fiz uma distribuição em camadas, que é uma distribuição, vamos dizer assim, mais superficial, embora já dê uma visão bem interessante porque eu preciso. A gente vai ter que aprender a fazer uma distribuição em subcamadas. Então, esses níveis, né, essas camadas, elas apresentam subníveis, ou igual aqui, apresentam subcamadas. Você pode chamar como você quiser, ou subnível ou subcamada. Cada camada dessa daqui, ela pode se dividir em até 4. Né? O S, o P, o D e o F. E cada um, esse númerozinho que eu coloquei aqui em cima, é o número máximo de elétrons que suporta cada subcamada. Esse S, P, D e F vieram das palavrinhas Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Então, são palavrinhas que alguém criou lá em determinado momento por conta da condição dos orbitais, lá que Schrödinger desenhou, conseguiu propor com as suas equações diferenciais, mas para a gente ele vai ser mais um diferencial, não há necessidade até de ficar decorando o que quer dizer cada letrinha dessa. Importante a gente entender o que vai acontecer agora. Fica de olho. Bom, eu coloquei aqui as 7 camadas, K, L, M, N, ou 1, 2, 3, 4, 5, e cada camada dessa, eu já coloquei aqui quantos elétrons suportam. Vamos entender uma coisa, cada camada, ela se subdivide em subcamadinhas. Eu já coloquei aqui o S, o P, o D e F. Algumas, como a primeira, só tem mesmo uma só, então é uma subcamada apenas. Essa aqui já se divide em 2, essa se divide em 3 e 4 e por aí vai. Eu já havia dito que cada subnível desse suporta o número máximo de elétrons. E se a gente colocar os elétrons aqui agora, a gente vai entender muito bem esse 2, 8, 18, 32, né, que eu coloquei aqui. Aqui é a primeira camada. Esse número aqui, que parece estar elevado, é um número de elétrons. Ó. Então, ó, na primeira camada tem só 2. Olha os 2 aqui. Na segunda camada, ó, 2 mais 6, 8. Olha o 8 aqui. Terceira camada, 2 mais 6 mais 10, 18. Olha o 18 aqui. Quarta camada, 2, 6, 10 e 14. 32 aqui, por aí vai. Então, aqui eu estou mostrando cada camada dissecada, né? Tem uma camada aqui que pode chegar até 4 subcamadas, né? Os 32 elétrons da quarta camada não estão aqui de bobeira, 32 jogados. Está dividido assim dessa forma. Estão vendo? Aí o seguinte, tá, Rafael, para que isso que você está mostrando a gente aí?
Bom, quando a gente colocar os elétrons, aqui eu fiz de uma maneira mais grosseira, né? Vocês repararam quando eu fiz o magnésio? Primeiro eu fui, enchi a primeira camada, depois enchi a segunda camada e por aí vai. Depois da terceira camada, gente, aqui bagunça tudo, né? Até a segunda, até o número 18 vai numa boa. Você pode fazer isso que vai tranquilo. Só que o seguinte, cada subnível desse daqui tem uma quantidade de energia específica. Bohr começou a falar isso lá atrás, no começo do século XX. E o que acontece? Tem até como a gente medir pelo número quântico qual é a energia de cada subnível desse. E o elétron, quando ele vai entrando, quando a gente vai preenchendo, a gente tem sempre que preencher do menos para o mais energético. Em teoria, você precisaria calcular a energia de cada um deles. Mais ou menos a partir desse cara começa a bagunça. Ao invés do elétron ele ir para continuar na terceira camada, ele vai para a quarta camada ainda tendo espaço na terceira. Quando chega aqui embaixo é uma bagunça. Eu estou colocando o elétron na sétima camada, às vezes já acabei de... ainda tem espaço para caramba na quinta, e eu já estou colocando elétron na sétima. Então, teoricamente, você teria que calcular a energia de cada um para ver a ordem correta. Até que um dos maiores cientistas em termos da química do século XX surgiu, um camarada chamado Linus Pauling. Então, Linus Pauling é um cidadão brilhante. Acho que ele é o único ser, até onde eu sei, que tem prêmio Nobel em duas áreas diferentes, né? Ele tem um prêmio Nobel em Química pelo estudo da eletronegatividade e também tem um prêmio Nobel da Paz, né? Então esse cara aqui não é mole não. Ele criou um método, um diagrama, para a gente não precisar calcular cada um deles. Seria basicamente isso aqui, ó. Tá, olha lá as setinhas. Aqui é o início. Então você começa colocando os elétrons aqui. Terminou esse, você vem para cá. E você vai seguir nessa sequência energética. Terminou uma setinha, você vai para a traseira da outra. Até terminar. Olha o que acontece aqui, pessoal. Ó, tô na primeira camada, beleza. Tô indo para a segunda, já com dever cumprido, a primeira tá cheia. Volto para cá. Tô na segunda camada ainda. Olha aqui a setinha. Tô na terceira camada. Volto lá pro 3P6. Da terceira camada, ao invés de ir para a terceira, olha para onde a setinha tá me mandando, para a quarta. Só depois que eu volto para a terceira. Aí daqui para lá começa a virar uma festa. Quando saio daqui, repara, eu tô indo para a quarta camada, aqui, tô indo para a quinta. Quando eu tô indo para 6S2, ainda tem espaço na quarta camada, mas eu sou obrigado a seguir essa sequência de energia. Eu não posso falhar isso daqui. Vamos lá. Teoricamente, hoje, você teria que montar esse diagrama? Por exemplo, tem provas que vem esse diagrama, vem a sequência já bonitinho para você completar. Tem lugar que não, tá? Então, você vai ter que saber montar isso aqui de uma certa forma. Só, por favor, não xinga ali no Pauling, como eu vejo muita gente falando, esse cara fez esse diagrama. Legal que ele fez esse diagrama. Se ele não tivesse feito, você ia ter que calcular um por um, pessoal. Então, ele já agradece que o cara fez esse diagrama pra gente aí. Foi um ser humano brilhante. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa distribuição eletrônica, então? Aqui eu já coloquei algumas. Eu vou pegar aqui, ó, um diferente. Vou pegar aqui o caos. Esse exemplo é bem legal. 20 elétrons, né? Tem 20 prótons, então começa colocando um S2. Já foram 2 elétrons. Eu estou pegando essa sequência daqui de cima. Próximo da lista, 2S2. Já foram 4 elétrons. Próximo da lista, 2P6. Ó, 6 mais 2 mais 2 já deu 10. Próximo da lista, ó, 2P6, 3S2. Já foram 12 elétrons. Ó, 2 mais 2 mais 6 mais 2. Próximo da lista, 3P6. Já foram 18. Tô aqui, ó. Próximo. 4S2. Já deu os 20. Então, acabei de fazer uma distribuição eletrônica em subcamada, em subnível. Aqui é a primeira camada, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a quarta. Se eu quiser pensar, ó, na primeira camada, na K, tem 2. Na segunda, tem 8. Na terceira, 8.
na quarta tem 2, tá ótimo. Se quiser representar assim, ó, 2, 8, 8 e 2, também tá correto. Distribuição em subcamada, distribuição em camada. Lindo isso aqui. Então, já posso identificar a camada de valência, é a quarta camada e ela tem 2 elétrons. Agora, olha o exemplo do potássio aqui. Se você olhar o potássio, ele é muito parecido com o cálcio, justamente porque ele tem um elétron a menos. Aí, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Se eu colocasse o da ordem, o 4s2, ia ultrapassar. Então, quando houver necessidade, eu vou colocar um número menor. Tá vendo aqui, ó? 1 e não 2. Esse número aqui, ó, olha aqui, ó, é o máximo. Esses números aqui é o máximo, você não pode ultrapassar. Mas antes você pode. Então você pode pegar um número inferior a esse aqui, sem problema. Aconteceu mesmo com o ferro. O D é 10, mas para eu poder cumprir 26 elétrons, eu tive que completar até esse daqui. Beleza? Repara aqui, ó, foi nessa 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ela só vai crescendo, né? Se você tiver uma sequência dessa aqui, você monta qualquer um. Dá a impressão que eu estou pegando Ctrl+C e Ctrl+V e estou colando aqui embaixo. Então a ideia é essa daqui. Isso é uma distribuição em subcamada. Quando esse último subnível é sempre o subnível mais energético, não necessariamente bate com a camada de valência. Por exemplo, o ferro, ó, primeira camada dele tem 2. Segunda camada dele, ó, são 8. 2 mais 6. Terceira camada dele, esse e esse aqui, ó, é quem carrega o 3. Então 6 mais 6, 12, aqui, ó, 14. E a última camada dele são 2. Então o ferro tem que tomar cuidado, ó. O 3d6 não está na última camada, ele está no mais energético. A última camada é o N com 2. O que você precisa fazer agora? Sugiro que você treine. Você pode até pegar na tabela periódica alguns elementos e tentar fazer essa distribuição eletrônica aí. Fica a dica aí, ó. Um legal para fazer o chumbo, você pode tentar fazer na sua casa. Faz um manganezinho para dar aquela quebrada. 25 ele é pouquinho, você vai observar algumas coisinhas. Essa distribuição eletrônica, ela é fiel, ela é religiosa. Existem algumas exceções, aí depois a gente vai falar sobre isso, tá bom, pessoal? Então, por enquanto, treinar e fazer os exercícios de distribuição eletrônica e de estrutura atômica. Um abraço e até a próxima.